Então, pessoal, para começar a gravação aí do começo, vai trabalhar com esse cenário que é um pouquinho mais complexo do que o anterior, mas é a mesma ideia. A gente vai começar elencando todas as saídas do sistema. Eu vou deixar de lado, nesse caso, só para não tornar mais complexo, não teria nenhum efeito na complexidade, na verdade, da lógica, mas teria mais elementos aqui para a gente ficar acionando e desacionando. E isso acaba atrapalhando, tirando o foco daquilo que é mais importante. Então, não vou ligar essas luzes, por exemplo, desses botões, tá? Isso a gente não vai ligar, mas poderia. Tá? Depois, se quiser em algum momento incrementar o programa para ligar, a gente pode ligar. O que eu vou então elencar são os motores aqui, né? Dessas duas esteiras que são os únicos atuadores. Não, e esse stop blade aqui, que são os três atuadores que a gente tem nesse caso aqui, que são mais importantes nesse sistema. Então, eu sempre utilizo os mesmos nomes, pessoal, para ajudar depois naquela ligação que a gente tem que fazer entre o driver, né, entre o que o Factorial chama de driver, né? Ou seja, entre as variáveis aqui do Factorial e as variáveis que a gente cria lá no CodeSys. Então, eu crio as variáveis lá no CodeSys com o mesmo nome que elas têm no Factorial para facilitar. No buffer conveyor, a gente tem, vamos chamar de exit conveyor. E o nosso stop blade. Com essas as nossas três variáveis de saída, nossas três saídas. A gente pode entender que as três iniciam em 0, primeiro estado. Interessante que a gente tenha isso no início. Todas estão zeradas. E depois a gente vai começar então a trabalhar. Então eu não sei quantos estados ainda eu vou ter nesse meu sistema, nessa minha máquina de estados. Eu vou descobrir basicamente entendendo o que vai acontecer com essas três saídas. Então, é um processo que ele acontece não isoladamente, a identificação dessas saídas e os estados delas, mas necessita que a gente entenda o processo aqui como um todo. Então, a gente tem que pensar, né, o que vai acontecer nesse processo. Eu vou apertar um botão, certamente, né, e o processo vai começar, né. Então, eu vou ter uma primeira parte aqui do programa, onde eu já consigo imaginar, né? Para falar a verdade, eu nunca fiz esse exemplo aqui, alunos já fizeram em trabalhos, né, mas eu nunca fiz, então eu estou no mesmo parâmetro que vocês, no mesmo ponto que vocês, interpretando a esteira e o processo, imaginando como eu quero que ele funcione. Eu imagino que a gente vai trabalhar com esse stop blade já levantado no início, né? Porque ele está aqui exatamente para liberar a passagem da peça. Então, no primeiro estado, quando a gente começar aqui o processo, eu imagino que a gente já vai querer que esse stop blade esteja levantado e a gente pode já entender que a gente já poderia ligar o buffer conveyor, por exemplo, né? Então, seria uma possibilidade. Só que aí a gente vê aqui, né, que a gente tem esse sensor, mas esse sensor... a princípio, quando eu ligar o botão, essa esteira tem que rodar, porque senão a peça nem vai chegar nesse sensor. Não é uma condição para que a esteira ande esse sensor, por exemplo. Então, quando começar o processo, quando, digamos, der um play, né, eu já quero que levante o stop blade e já ligue o buffer conveyor também, as duas coisas juntas. Eu vou fazer isso, ele vai vir para cá. Vejam que eu estou criando as regras e estabelecendo aqui os valores tudo ao mesmo tempo. Normalmente, digamos, se fosse um exercício que eu passasse para vocês, eu passaria todas as regras para vocês listadas, tudo que tem que acontecer, como, por exemplo, um cruzamento e um semáforo, né?
a gente conhece as regras do semáforo. Então, todas as decisões que são tomadas com relação à resolução do problema são baseadas nas regras que a gente conhece dos semáforos. Aqui a gente ainda não tem as regras bem estabelecidas, por isso que a gente está criando algumas suposições. Isso pode. Eu tô tentando entender qual a necessidade daquele primeiro sensor ali. Esse aqui, né? Ah, Dá pra gente até, de certa forma, não utilizá-lo, mas ele tem uma coisa interessante, tá? Tudo bem que tem esse outro aqui, né? Ele pode servir tanto para evitar que a gente tenha um outro emitter. Se não me engano, a gente consegue fazer isso aqui no Factory.io. Não tenho certeza, habilitar o emitter ou não. Mas ele serviria, por exemplo, para fazer uma contagem de o que entrou e o que saiu da esteira, né? Mas nesse caso a gente tem esse outro também que poderia servir para contagem, né? Então, vamos ver se ele realmente é útil, tá? Foi o Diego que falou? uhum. Né? Vamos ver se talvez ele nem. Se a gente perceber que ele não é gatilho para nada, ele se torna realmente dispensável, tá? Então, vamos ver. Bom, vamos pensar então que a gente, voltando aqui, temos essa esteira ligada, o stop blade levantado, e aí a gente vai ter um momento que a peça vai chegar aqui e a gente tem que liberar ela, né? Então a gente vai liberar ela baixando esse stop blade aqui, né? E aí quando ele baixar, a peça vai ser empurrada e eu já tenho que ter essa outra esteira aqui ligada, né? Certo? Então, se a gente for ver, próximo estado, a gente vai ter o buffer conveyor ainda, né, ligado, para continuar empurrando a peça. A gente vai descer o stop blade e vamos ligar o exit conveyor. Tá? Bom, nesse ponto, né, a peça já está do outro lado, basicamente, né? A gente pode desligar essa esteira se a gente quiser. Né? E aí eu acho que é aí que entra, tá, Diego, a questão do, do edge buffer entry, tá? O que a gente vai fazer, né? Essa esteira vai continuar ligada. E aí, do nada, vai aparecer uma peça de novo aqui. Tá? A gente pode simplesmente parar o buffer conveyor quando essa peça passar aqui nesse sensor, para que ela não fique, para que ela não venha aqui novamente para o stop blade, por exemplo. Né? Esse exemplo aqui, vocês vão ver que a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais nele, assim, tomar algumas decisões. Entendi, por exemplo, tu deixa em série esse sensor e o, sei lá, o estado E2. Aí quando ambos estiverem ligados, opa, eu paro, sei lá, vou para um estado em que para esse buffer conveyor. Pra depois, lá no final, passou pelo sensor já uma primeira peça, agora eu posso liberar a segunda. Mais ou menos isso, é. Só sempre cuidando que a gente vai colocar em série com o estado tudo aquilo que é trigger dele, né? Então temos que ver se a gente vai elencar ele como sendo um gatilho, um trigger para o próximo estado, né? Então assim, a forma como a gente vai programar lá o ladder vai obedecer isso aqui, né? A gente tem que sempre ser bem fiel ao que a gente vai estabelecer aqui. Seguindo a nossa lógica, né, só para a gente continuar aqui, a gente manteve essa buffer conveyor ligada, o exit conveyor ligado e baixamos o stop date. Então, houve a transição da peça de uma esteira para outra e a gente poderia até agora até mesmo desligar a primeira esteira quando a gente entender que ela passou daqui. O que vocês acham? Então, Tu disse quando o sensor retornar para zero. isso, né? Uhum. Se retornar para zero, a gente desliga ela, né? E aqui vai ser interessante que a gente vai ter que usar a transição de borda e não simplesmente o valor do sensor. Isso é interessante para a gente ver como é que usa isso. Então aqui no estado 3, a gente
pode dizer que a gente vai desligar o buffer conveyor. Então vamos simplificar agora e já ir para o último estado, que seria o 4, que seria quando essa peça sair daqui, a gente desliga o exit conveyor. O legal é que a gente vai poder fazer isso aqui, testar e depois incrementar com a parte cíclica da coisa depois. Então a gente pode simplesmente terminar o programa aqui agora, ver como é que ele comportou até esse momento e depois ir melhorando ele. Por exemplo, aqui chegou aqui ao final, né? A peça saiu daqui, a gente desliga também o exit conveyor. Certo? Parece correto isso para vocês? Vocês acham que a gente já deveria implementar a parte do cíclico aqui? E às vezes é um pouquinho complicado de mexer depois, mas o que vocês acham? Ah, é bom verificar se a etapa até então tá funcionando, né? Aqui vai cair a peça. A princípio, quando a gente ligar, né? Vamos imaginar que o primeiro estado está tudo desligado. Quando a gente der o start ali, vamos até já colocar aqui isso aqui, né? A gente tem o start, simplesmente o start, né? O start for igual a 1, a gente inicia, né? Esse início vai ligar esse buffer e levantar o stop blade. Go buffer, independente desse entre buffer entry, né? Então, independente do estado desse sensor, essa esteira vai ligar e a peça vai ficar parada, vai vir até aqui, né? Aí a gente pode entender aqui que add buffer exist a 0, que vocês vejam que ele é normalmente fechado. Ou quando ele subir a 0, a gente vai testar isso e vamos ver qual é a diferença de uma para outra. Quando ele estiver em 0, ou seja, passar, a gente pode baixar aqui o stop blade, ligar a próxima esteira e transferir a peça para cá. Quando a gente passou a peça, esse sensor vai alterar seu estado, né? Vai alterar o seu estado para 1. E aí a gente decide desligar aquele conveyor. Né? Isso aqui certamente vai funcionar, tá? Nesse caso. A gente pode testar por enquanto sem trabalhar com borda ainda e ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai ver que é necessário trabalhar com borda. Ele estando em 1, então a gente desligou o primeiro buffer, continuou com esse, até a peça vir aqui e o add exit for igual a 0. Não, for igual a 0 não, né, pessoal? Porque aqui eu não quero que a esteira pare quando o sensor encostar no sensor. A peça encostar no sensor, a esteira tem que continuar ligada, certo? Certo. Aqui, obrigatoriamente, a gente tem uma questão de borda. Né? Quando o exit, né, passar a ser 1 novamente, eu vou colocar isso assim, né? Então, quando ele passar a virar a ser 1, essa rampa, né, na borda de subida, ou seja, a peça entrou, ele virou 0, né? Caiu para o estado 0, continua tranquilo. Quando a peça sair, né, da frente desse sensor, ele vai voltar a 1. Quando ele voltar a 1, a gente desliga tudo. Tá?
E se por um acaso muito grandão acontecer dele desligar a esteira e ter um equipamento ao mesmo tempo, assim, no mesmo milissegundo, ativando ali o. Aqui ainda não caiu, tu diz? Não, não, o ativando ali a esteira de novo ali. Aqui? Isso. Isso, a gente tem que ver que a gente desligou a outra esteira, né? Só se uma peça estiver colada na outra, Ah, certo. né? Isso é uma coisa interessante desse exemplo. Ele tem uns mecanismos exatamente para evitar um pouco isso, tá? Esse top blade, ele é exatamente para evitar um pouco que a questão de uma peça colar na outra, tá? Aqui a gente poderia ter um retorno, o que vocês acham? Né? Então, chegou aqui no final, em vez de a gente desligar tudo, né? A gente poderia tentar voltar aqui, porque a tendência é que isso aqui vai continuar emitindo peças, né? Vamos fazer por enquanto assim. Daí, vamos ver o que acontece. E aí a gente começa a trabalhar com o ciclo aqui. Próximo passo, gente, então a gente vai fazer o programa. Né? Vou pegar aqui, vou fechar esse aqui. Vou desconectar aqui do USB. Vou fechar. Então lá. Project. Esse aqui é o buffer. Okay. E aí eu vou deixar grande aqui para ficar ruim para vocês. E a gente vai fazer o que a gente fez antes, que é transferir tudo que está aqui para cá. Primeiro começando com os sensores que a gente está usando e os atuadores e os estados, né? Então, putz, vai ter deixa eu aumentar aqui o tamanho para ficar vamos ter estados, pode ter outras variáveis que a gente utiliza aqui. O input, a gente viu que a gente tem start, at buffer exit e at exit. Start tem at buffer exit. Todos criados. Conveyors aqui, né? Buffer conveyor, exit conveyor e stop plate. Buffer com e estados nós temos 4, né? 0. A gente pode ganhar tempo. Dois, três e 4. São 5 estados. Tá aqui tudo bem, gente? Yep. E o negócio aqui fica até um pouco mecânico, porque agora é aquela questão que a gente viu dos tratamentos
primeira parte do programa é fazer as transições. Como eu falei para vocês, a parte mais difícil é essa daqui, onde vocês vão gastar mais tempo. Tanto é que, na verdade, aqui nem está completo isso aqui. Se a gente for olhar, tá, tem uns buracos aqui, a gente vai perceber isso agora na programação, porque você tem que torrar o cérebro aqui mesmo, aqui que vocês têm que analisar e pensar em todas as possibilidades, tudo que vai acontecer. Essa parte aqui é simplesmente operacional, trazer de lá para cá e acontecer. O processo mais complicado é realmente entender o que está acontecendo e como é que a gente vai organizar os estados. Aqui a gente vai fazer aquela questão de botar em série todos os estados para setar o estado inicial, então todos os estados de forma normalmente fechado setam o meu estado inicial. P1, P2, P4, vou setar o meu E0. Eu estando no E0, algo acontece, isso me leva a resetar o E0, a setar o E1. Entender essa lógica aqui, pessoal, bem simples, né? Estou num estado, acontece alguma coisa, eu passo para o próximo estado. Beleza? Uhum. Isso a gente vai repetir o número de estados que a gente tiver. Então, mais um, tem o estado 1, 2, 3 e 4 aqui. Aí a gente já pode alterar aqui para 2, 3, 4. E aí a gente vai alterando aqui. Exato o E1, certo, E2 e assim por diante. Como que eu faço transição de uma forma mais fácil entre as variáveis aqui para preencher? Bom, estou no E3, ou seja, E3, tá, E4, e no último eu reseto o E4. Isso eu não preciso mais setar nada. Depois eu já volto para o estado, para a primeira linha do programa. Agora a gente só precisa ir lá na nossa máquina de estados que a gente desenhou e verificar quais são os gatilhos, né, pessoal? Então, primeiro gatilho, se eu estou no E0 e eu apertei no Start, a gente colocou, por isso que é bom usar aqui, porque, por exemplo, o Start aqui era com S minúsculo. Tá? Então, eu estava no E0, cliquei no Start, fui para cá. Estou no E1, o @buffer exit foi para 0, então @buffer exit foi para 0, e aí para 0 a gente entende que é barrado, né? Barrei pelo teclado, né? Lembrando que eu posso barrar por aqui, ou utilizando aqui a negação do botão direito. Agora, estando no E2 e o @buffer exit for para 1, então quando eles estiverem em 1, então a mesma. Foi para 1, então fui para E3. E agora, estando no E3 e o @exit for, agora sim, ó. Agora eu tenho uma questão que é de borda, né? O @exit for para 1. E aí aqui a gente entende, né? A gente tem um específico para isso, que é esse edge detection, tá vendo aqui? Então ele está indo para o positivo ou negativo. Então, aqui é um P, vocês conseguem ver, tá pequeno? Um P ali no meio. Dá pra ver.
Então dá para também clicar no P ou no N no teclado que ele vai fazer isso. Então aqui é um pulso positivo, né? Subida um positivo edge, né? Agora esqueci, degrau, né? Ou positivo. E qual que é a variável que a gente está olhando? Essa subida, o add exit. Beleza. Da mesma forma, né? O E4 aqui, ele não vai para lugar nenhum. Tá? Só que aqui vamos fazer então um negócio, vamos fazer pelo menos ele voltar para o estado zero, tá, gente? Para a gente ter alguma coisa um pouquinho diferente do que a gente fez no outro aqui. Vamos voltar para o estado zero a partir também de um gatilho. Vamos fazer o seguinte: pegar o botão de stop, né? Existe o botão de stop ali. Se for olhar aqui, tá? A gente tem um stop e ele é normalmente fechado, que é isso, normalmente é isso mesmo. Então a gente tem um stop button aqui. Quando ele for igual a zero, deixa eu apertar nele, a gente volta para o início do programa. A gente tem que apertar o start de novo para recomeçar. Pode ser assim? Batelada, então? É um exemplo muito simples, né? Porque ele não é contínuo ainda, né? A gente ainda não Uhum. está fazendo um ciclo contínuo. Mas pelo menos ele não fica travado que nem o outro, né? Ele, quando eu apertar o stop, ele vai ficar pronto para eu dar o start de novo, né? A gente poderia do stop vir para o E1, por exemplo. Daí ele, né? Ou realmente, em vez do E4 existir, quando ele passa lá pela rampa, ele já volta para o E1, por exemplo, né? E caso o botão de stop não tenha sido apertado, ou se o botão de stop for apertado, ele volta para o E0. Isso é possível também. Então depende das regras que a gente coloca para acontecer aqui, né? Se eu falasse para vocês, a gente tem que fabricar de forma contínua quando passa pelo último sensor, caso não tenha sido apertado nenhum botão de stop, ele volta para o início do processo. Caso tenha sido apertado o botão de stop, ele tem que parar. Seria diferente a nossa máquina de estados. Então, dessa forma que eu fiz aqui, a gente adicionou um input, que é o stop. Vou colocar ali embaixo, start. E ele daí, quando é apertado, esse stop, lembrando que ele é normalmente fechado, por causa da sua configuração física mesmo, ele é um botão normalmente fechado, um contato normalmente fechado. Quando essa peça passar para cá, né, e eu apertar um stop, né, eu vou. Na verdade, eu não vou botar o stop, tá, gente? É mais coerente se a gente botar o reset. Isso que a gente está fazendo é mais um sentido de reset da planta do que um stop dela. Tá? Então a gente vai usar o reset. Então quando o processo terminou, eu clico no reset e isso torna ele, né, pronto novamente para ser executado. Ou seja, me leva para o estado zero novamente. Ficou claro isso para todo mundo? Porque realmente é uma coisa que não estava ali no início, a gente adicionou agora e tem que estar claro para todo mundo. De boas. Tudo certo. E agora, ó, vejam, o reset é normalmente aberto mesmo, porque ele tá branquinho ali. Tá? É um botão normalmente aberto.
Feito isso, pessoal, a gente vai criar agora aquele symbol configuration, tá? Que é para exportar as variáveis para a gente poder acessar lá no Factory.io. Então, lá no Application, Add Add Object, Symbol Configuration, faz o build dele, verifica então as variáveis que a gente quer exportar, que são todas as entradas e saídas. Ok. Ele está reclamando de 3. Tem 3 aqui que não está sendo utilizado. Ah, claro, claro. A gente não terminou o programa, né, gente? Então vejam, ele está dizendo aqui, ó, tem 3 variáveis que tu não usou no programa. Tem certeza que tu quer exportar essas variáveis mesmo assim? É porque a gente ainda não usou, a gente não terminou o programa, né, gente? A gente fez só a parte das transições. Então, por enquanto, toda a parte de transição de estados está resolvida. Agora falta a gente ligar as saídas de acordo com os estados. Então, vamos lá, agora. Quantas linhas eu vou colocar aqui, gente? Lembram dessa regra qualquer? É uma pra cada saída, não é? Aí, o Diego tá participando legal aí, pessoal. Ó, então eu tenho agora uma linha para cada saída e vai ser do tipo bobina, né? Coil. Então, 3 saídas do tipo bobina. E eu vou pegar aqui. Então, eu tenho buffer conveyor. Tiro aqui sempre, isso aqui é melhor, né? Buffer conveyor, exit conveyor. E stop plate. De novo, olha só. De novo na última. E aqui é simples, né, gente? É só a gente olhar quais estados elas ligam. Então, buffer conveyor liga no estado 1 e no estado 2. Estado 1 e estado 2 ligam o buffer conveyor. O exit conveyor liga no estado 2 e no estado 3. Tem um detalhe nesse programa que vocês devem ter uma atenção. E vamos ver o próximo, que é o Stop Blade. Só no 1. Exatamente, o Stop Blade só no estado 1. Não sei quem comentou aí, mas é isso mesmo. O professor tá mexendo o mouse? Aqui, tô. É porque tá Ih, meio, travou. travado. Ah, tá. É que tinha travado, eu não tava entendendo. Tava meio lagado. A É. voz também travou um pouquinho. Agora Isso. deu. Agora Deu? pode continuar. Voltou ao normal? Uhum. Deu. Gente, vocês vejam uma coisa aqui que a gente deixou passar batido, né? Mas a gente tem 2 estados que são iguais, né? O estado 0 e o estado 4. Tá? Então, assim, de certa forma, esse nossa máquina de estado não está ideal. Né? O ideal é o seguinte, a gente tem um estado que é tudo 0, a gente chama ele de estado 0. Então, quando isso aqui aconteceu, a gente deveria vir para o estado 0, simplesmente, né? E ter uma condição, por exemplo, uma E, né? Se eu apertei o reset e o start 1, assim. É uma coisa, né? Mas a gente entende que para vocês verem como uma regra não é, tem suas exceções. Então, esse estado 0 é igual ao estado 4, mas eles têm condições diferentes de eles não geram condições de saída
posterior a ele iguais. Então, depois do E4, eu tenho ainda um estado de tudo desligado, mas é como se fosse um estado de standby. Né? O E0 ele fica de standby. Se eu aperto no reset, meu sistema estaria pronto novamente para ser executado. E no estado 4, não. No estado 4, ele não está pronto para ser executado novamente o processo, a não ser que eu aperte o reset. Né? Pode comentar, Diogo, porque realmente tá uma coisa. Não é muito comum. É que eu tava pensando, não seria melhor botar um sensor lá no final da. Ou usar mesmo o Exit, como, já passou, já volta pro zero e o zero só vai atuar quando apertar o start de novo. Pode? Poderia. Tá? Não, Daí a gente pegaria daqui e levaria pro zero, né? Em vez de ter um isso. E4, Porque a gente tá fazendo isso, a gente tá tendo que apertar dois botões, né? O tendo que apertar reset e o start. dois botões. Eu concordo. Porque o reset, nesse caso, ele faz mais sentido porque a gente tem um contador. Aí quando a gente aperta o reset, a gente Uhum. zeraria o contador. Se todo mundo concordar, eu faço essa modificação e a gente até vai ver como é que faz isso ali no código, como é que isso implicaria a mudança no código. O que vocês acham? Pode ser. Tá? Ó, se a gente fizer isso, vai economizar realmente alguma questão pra gente. Tá? A gente não teria isso aqui. E isso aqui vem para cá e essa condição não existe mais também. Então aconteceu o seguinte, né? Passou por lá, ele já volta a ficar pronto para uso novamente esse programa. Não existe estado 4, então aqui ó, a gente não tem esse estado 4. Existe essa linha aqui basicamente, né? A gente tem o estado 3 como último e ele simplesmente se reseta, né? Quando acontece o exit. É o que está acontecendo aqui, é o que a nossa máquina está dizendo. A gente sai do estado 3 quando acontece isso aqui. Né? E quando acontece isso aqui, a gente volta para o estado 0 e eu não preciso setar ele aqui. Vejam que eu não preciso fazer isso. Porque a nossa primeira linha vai atender essa condição. Até nem precisa mais ter esse E4 aqui. E quando todos os estados estiverem resetados, eu volto ao estado 0. Ficou claro? Certo. E aqui a gente também agora está tendo coerência, todos os estados estão sendo usados, todas as saídas também. O programa vai rodar tranquilinho. Vamos aqui ao Symbol Configuration, ver, então, vamos dar um build novamente, porque agora a gente mudou a gente fez uma alteração ali de entradas e saídas, né? Até esse reset que também já precisa ter. Não. Ele está dizendo que não existe, né? Cara ali. E agora sim, né? Então, tudo certo. A gente pode enviar isso para o nosso CLP. Tá? Ele está pronto para funcionar, só que antes dele funcionar eu quero conectar tudo aqui. Ó. Vamos conectar o driver, a PC, procurar pelos servidores, vamos encontrar do CodeX aqui, fazer o browse. Ele aqui, né, quando eu clico nesse browser, ele olha aquelas variáveis do Symbol Configuration, elas aparecem aqui para gente e a gente faz a ligação aqui. Então, add buffer switch, add switch, restart e aqui os atuadores, né? Exit conveyor, não, esse aqui, buffer conveyor e stop blaze. Aqui. Esse aqui é, olha só, gente, eu tinha esquecido desse detalhe.
Nesse programa, a gente tem o Exit Conveyor e o Buffer Conveyor como analógicos, tá? Mas não tem problema, vamos trabalhar isso aqui no, no programa da seguinte forma. Deixa eu... Vocês vejam que tem a cor, né? Aqui é azulzinho, e aí eu coloco o mouse em cima e ele aparece, ó. De menos 10 a 10 volts, menos 10 a 10 volts. Ou seja, essas esteiras eu consigo levá-las para frente e para trás e mudar a velocidade delas. Nós vamos trabalhar com elas como se elas fossem digitais. Então, se não me engano, dá até para a gente mudar isso aqui, ó, ao invés de ter que ir lá e mudar o programa. Então, eu vou fazer isso aqui para facilitar a gente não ter que ir lá e mexer agora com variável analógica nesse momento, para não confundir a cabeça de vocês. Então, eu simplesmente vou transformar elas em digitais. Né? Mudou o nome aqui. Vamos voltar. Vamos só modificar o nome de novo aqui para ser igual ao que a gente usou, que é Buffer Conveyor e Exit Conveyor. A gente volta para os drivers aqui. Agora eles estão aqui. Vejam que está como, agora sim, digital, né? Buffer Conveyor, Exit Conveyor. Tá? Verdinho significa que está conectado, ou seja, agora é como se eu tivesse ligado os fios dos sensores e atuadores no meu CLP. Tá? A gente já pode ver aqui isso, né? O Edge Buffer Exit está como se estivesse ligado, porque de fato ele é normalmente fechado e o Edge Exit também normalmente fechado. Dando play aqui, a gente cai no estado 0. Estamos aguardando o botão do Start. Temos a simulação. Vou colocar. Já temos uma caixa ali. E eu vou ligar. Então, ó, foi. Foi. A gente está aqui ó, no estado 1. E olha como vem uma caixa atrás da outra, né? Mas deu certinho, ó, elas não colaram uma na outra. Tá vindo a outra. E vocês vejam, agora eu já poderia mandar uma outra se eu quisesse. Dá para deixar isso aqui mais incrementado. Pera, o Stop Blade não subiu? Não subiu, tá vendo? É uma coisa que a gente não... É que a gente não mandou ele subir. Tá? Mas agora quando eu der o Só bate Start, uma vez, né? ele vai subir. É que a gente não mandou ele subir mesmo, né? Podem ver aqui. Ele só... No estado 0 ele está desligado, no estado 2 ele está desligado, no estado 3 ele está desligado. A gente poderia ligar ele no estado 3, digamos, de novo, né? Se a gente quisesse. Ou no E0, né? O E0 foi até a gente discutiu que ia estar tudo desligado, lembra? Certo. Foi o nosso primeiro, a premissa, assim. Não, mas se tu bota no E3, tu vai voltar pro E0 e vai desligar? O E0, agora a gente está no E0, né? Isso. Então, se a gente quer que ele se mantenha levantado, a gente tem que entender que no próprio E0 ele já estaria de pé. Ou a gente poderia ter um estado aqui antes, o E1 próprio, né, ser somente o stop blade levantado. E depois a gente tem, então, de fato, um E2, que a esteira ligaria. Até bater no sensor. Né? Tá, Mas justo. vamos ver que quando a gente ligar aqui, ó, ele já vai levantar e depois ele já vai baixar, né? Vai ser bem rápido, mas ó, ele não vai deixar passar a peça, né? Tá? Mas aquilo que a gente preveu está acontecendo. O importante é isso, ó, vamos colocar a velocidade correta aqui. Né? Manualmente ele está funcionando. Agora, seria interessante a gente fazer isso talvez de uma forma agora automática.
Por exemplo, uma coisa, por que que existe esse stop blade aqui, né? A princípio ele não está servindo para nada, concorda comigo? Sim. Porque essa esteira ela tá parando, né? É, só se deixar a esteira ligada o tempo todo, né? Isso, né? E aí a Só gente que aí tu vai encavalar o resto. tem um desafio, porque daí as peças vão, né? Se a gente forçar esse stop blade, vamos forçar ele, né? Ele não vai mais obedecer o CLP agora, né? E daí o start, né? Ó, a gente vê que as peças se acumulam, né? Ah, mas aí a gente pode incrementar isso aqui, porque o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer com que esse stop blade ele abaixe e nesse pequeno tempo que ele abaixa, depois ele manda a esteira parar um pouco, né? Daria para fazer algo desse jeito, né? Aqui ele deu uns cão, né? Mas tem alternativas, né? E aí a gente vê que isso aqui começa a criar Tem um sentido. uma função, tá? Então a gente pode fazer com que a peça aqui ela fique sempre parada aqui no stop blade e quem comanda ligar ou desligar de fato a esteira é esse edge buffer, porque aí ele só vai liberar a próxima peça, né, que está chegando, a próxima caixa, depois que eu liberei essa daqui, por exemplo. Então tem como trabalhar agora aqui, né? Depende das regras que a gente quiser impor sobre o sistema, né, mas tem como a gente trabalhar em cima disso. Uma coisa que eu não sei se o Factorial traz pra gente, assim, eu estou usando ele já há algum tempo, já faz 3 semestres, né? Mas ele não traz, por exemplo, essas regras. Seria interessante, né? Que ele até, vamos até ver se ele faz isso. Ele diria, né, pra gente, ó, essa cena tem que funcionar nessas regras. E aí a gente poderia trabalhar em cima disso, né? Aqui. Cenas, né? Então, por exemplo, o que a gente estava trabalhando ali era o buffer station, né? Ó, ele vai explicar aqui certamente como é que o negócio tem que funcionar. Vamos ver, porque, como eu falei para vocês, ó, o ideal era que funcionasse assim, que nem a gente está vendo, ó. Estão vendo quando é que para o negócio? Olha que interessante. A esteira Hum, tá, entendi. parou ali, ela para, né? Mais ou menos como a gente fez, só que ela para e logo depois. Em prol de manter no espaçamento, ele para só quando bate lá no primeiro sensor, né? É, é mais ou menos o que a gente fez, não é muito diferente do que a gente fez. A diferença do que está colocado aqui e o que a gente fez, vamos parar aqui, é que isso aqui se mantém levantado, né? Vamos ver. Deixa eu soltar, né? Play aqui. Ó, o que a gente fez. Ah, ele tá forçado. Ela continuaria aqui, né? Ó, até a gente parar, né? Essa é a diferença, ó. Nesse ponto aqui a gente estaria com a esteira ligada até. Ó, não é porque chegou no sensor que a gente libera, perceberam? Nesse nosso caso aqui, quando chega no sensor, a gente libera. No caso do que seria o funcionamento idealizado aqui pelo programa, essa caixa fica pronta para sair daqui assim que a outra saiu daqui. Querem ver de novo lá? Ó, vamos fazer isso aqui mais devagar. Cadê as opções? Não tem as opções. Eu abri no YouTube mesmo. Né?
É em configurações mesmo. Ué. Ah, não, é porque agora tá em propaganda. Né? Mas teria que ter o velocidade aqui. Vou colocar mais devagar. Ó. Quando é que isso aqui abaixou? Quando a outra peça saiu lá, ó. Saiu lá, abaixou, tá vendo? Detectou lá, abaixou aqui. Então, o que libera o stop blade é esse sensor. Então, seria reorganizar nossa máquina de estados para que o gatilho para baixar esse stop blade seja esse sensor aqui. Aqui, minha câmera desligou. Caiu? Deu um problema, será? Não, tô aqui. Voltou. Então, gente, olha, eu acho que fica bem interessante agora que a gente viu que tem esse vídeo aqui, ó, né, no próprio site lá. Fica um ótimo exercício para vocês. Né? A partir desse ponto que a gente gravou aqui a aula, que a gente já tem uma base nessa programação aqui, modificar ela para que ela funcione de acordo com o que a gente viu aqui, que é, né, a peça, a partir do momento que ela saiu daqui, ela libera uma nova. Tá? Se vocês quiserem que eu ir dando opções aqui, a gente faz aqui, ou a gente deixa para fazer, cada um fazer individualmente. O que vocês acham? O que vocês preferem? Então, com paciência para É que modificar aqui. a gente não tem os programas ainda, né? Teria que baixar e fazer, né, durante até a próxima aula. Se puder fazer já agora, porque assim. Se for para ficar que nem o vídeo assim, teoricamente não precisaria de muitas alterações, né? Seriam só. Vamos ver aqui a nossa máquina dela. Ela tá aqui, né? Uhum. O PlayStation tá aqui. Esse tipo. O que a gente viu como regra aqui, né? Quando a peça passa de lá, a gente libera o sort station. Então, inicia com o stop blade levantado. Vamos pensar aqui nesse momento aqui. Dá até para... Essa aqui pode até ficar ligada o tempo todo, por exemplo. Né? Tem nada que... Porque às vezes na indústria é melhor que você deixe ligado uma esteira o tempo todo do que fique ligando e desligando ela continuamente. Né? É melhor, mais econômico do que ficar ligando e desligando. Então vamos pensar que essa esteira aqui ela fica o tempo todo ligada a partir do momento que a gente ligou o sistema. Daí a gente começa então com o stop blade abaixado. Por quê? Porque senão, se quem comanda o stop blade é a saída lá, se eu não deixar passar a primeira peça, eu nunca vou ter uma renovação do sistema, né? Para deixar ele baixar novamente, concorda? Primeira peça ela tem que passar direto. Uhum. Né? Eu não sei se ele trabalha dessa forma no vídeo aqui, deixa eu ver. Não, ele já começa do meio, ó. Mas se o stop blade já começar levantado, a peça nunca vai chegar naquele outro sensor. Certo? Sim. Faz sentido, mas como implementar? Só que as caixas elas vêm em sequência, né? Junto, uma atrás da outra. Isso, a gente tem que ter como se fosse uma condição inicial, tá? Uma primeira parte, depois o ciclo vai ficar numa segunda parte. Não precisa voltar para o início, né? Isso aqui não precisa existir, não precisa voltar lá para o início. Dá para fazer outros estados, né? Isso, dizer que a gente vai chegar aqui no estado, depois a gente fica nesses aqui, né? Primeiro, segundo, por exemplo. Ah, claro. Eles vão acontecer só uma vez.
e depois a gente vai ficar preso em outros estados ali. Sim. Então, o primeiro estado aqui, ligamos, vai ligar o buffer conveyor, o exit conveyor, o stop plate vai estar baixado. Aí o wet buffer, que é esse sensor antes ali do stop plate, vai dizer que a peça passou, né? Certo? Sim. Aí realmente eu posso levantar o stop plate de novo. Só que por experiência, eu já digo para vocês que a gente tem que ter um timer aqui. T-on. Delay? É porque senão ele vai dar um socão na peça. Né? Uhum. A gente tem que ter um T-on aqui, digamos. Igual a 1 aqui, estourar, né? Estourar esse temporizador. Então tem que ser duas condições aqui nesse caso. Ou borda, né? Não, mas mesmo que seja borda, porque esse sensor ele tá antes do stop blade. Se a gente Ah, tá certo, ele vai levantar. ele vai, né? A peça ainda vai estar em cima do stop blade quando ele sair da frente do sensor. Então tem que dar um tempinho ali para ele entender que a peça passou. Então aqui levantamos, né? E aí continua, né? A gente continua com as duas esteiras ligadas nesse momento. Correto? E a gente vai mandar parar a esteira quando? Quando tem que estar lá atrás, essa né? esteira tem que parar, o stop blade vai continuar levantado. Né? Esse é o próximo passo. Não vamos pensar ainda nos gatilhos, vamos pensar no que vai Por acontecer. exemplo, Né? na borda de descida do sensor ali do meio, onde é que tem o stop blade, quando a caixa passar, a gente pode parar a primeira esteira. Quando essa caixa aqui, mas aí ela vai parar aqui, não vai acontecer mais ou menos o que a gente está fazendo agora, né? A gente tem que mandar essa caixa colar aqui no stop plate. Mas calma, não vamos ainda nos gatilhos, essa é a próxima etapa. A gente tem que primeiro pensar em todos Tá. os atuadores. Beleza. A gente tem aqui então, aí ligou, tá o exit conveyor ligado, o stop plate está levantado. O próximo passo agora é baixar o stop plate, né, e as duas esteiras estarem ligadas. Então é o estado 1, a gente volta para o estado 1 agora. Agora a gente tem uma condição já de retorno aqui para o estado 1, se vocês conseguem perceber isso. A gente volta para cá. Ó. A próxima etapa é depois que a gente levantou o stop blade aqui, parou essa esteira por algum motivo, né? Só essa esteira está funcionando. Quando acontecer alguma coisa, eu tenho que abaixar esse stop blade e ligar novamente a esteira. Certo? E é esse momento aqui mesmo. Ó. Se a gente for ver, quando essa peça passar por aqui, ela tem que permitir o envio de uma próxima. O grande questão está aqui, ó, esse gatilho aqui. Eu estou no estado 2, que é o momento onde isso aqui está levantado. Essa esteira ainda está ligada. Ou seja, a minha dúvida é, quando é que eu desligo a esteira? A primeira. Para que não colhe uma peça atrás da outra. Quando a próxima peça passar pelo primeiro sensor, o lado de trás. É uma possibilidade. Enquanto aquele sensor estiver ativo, deixa desligado. Mas isso não garante que essa peça... Que a outra passa, né? Que essa esteja colada, né? A gente não pode definir, tipo, o número de peças por tempo e fazer meio que um período já específico para elas receberem a peça. É uma possibilidade. Fica melhor então, Leonardo, que eu não entendi. Tipo, fazer tudo temporizado, a maneira como ela for receber as peças e tudo mais. Tu sabe o intervalo específico que vai ter e tu programa a passagem baseado na velocidade.
Sim, porque se for alguma esteira de alguma máquina, alguma coisa, assim, não vai ter. Mas aí a gente não utilizaria esse sensor aí, essa é a ideia? É, usa tudo por temporização. Você define todos os tempos corretos, e aí quando ela chegar naquele período já aconteceu a ação e vai ativando através dos temporizadores. Quando eles É, terminarem, quando eles mas aí zerarem. E aí é você mais ou menos manda. isso. Tem uma lógica pelo que você diz, mas a gente tem que usar o sensor, tá? O sensor tá ali, não é por acaso. Ah, O que a gente pode fazer aqui, tá, gente? Ó, o sensor, quando a gente detecta, né, vamos pensar que a gente detectou aqui a peça, né? Com aquele sensor, ou seja, ele foi para zero. E quando ele foi para zero, até aqui, na verdade, é interessante que a gente faça uma borda mesmo, né? Quando a peça sair dele, a gente, né, quando ele voltar a zero, ou seja, a peça saiu dele, a gente esperou um tempinho, né? E aí a gente levantou novamente o blade, certo? Então a peça saiu dele, a gente esperou um tempinho e levantou o blade. Levantou o blade, vai chegar outra peça. E vai colar ali nesse blade. Quando ele colar ali, ele vai novamente ligar esse sensor. A gente vai ver que esse sensor, na verdade, vai ficar pouco tempo sem detectar a peça, né? Então, quando essa peça for novamente na frente desse sensor, a gente quer que ele pare a esteira. Percebe? Quando chegar a próxima peça na frente desse sensor, né? Quando ele novamente for para zero, ó, entre o E2 vai ser um momento bem pequeno, onde não vai ter peça na frente do stop blade. Um pequeno período onde não vai ter peça. Não acompanha. E aqui é interessante que a gente coloque também um pequeno temporizador, tá? Para que ele colhe realmente o stop blade, tá? Vou mostrar para vocês aí, talvez as dúvidas esclareçam quando a gente fizer isso, tá? Quando eu botar em prática aqui. Ó, vamos ver o que mudou aqui, né? Mudaram. Interessante que não mudou muito os estados, né? Nós continuamos tendo 3 estados. A única diferença aqui é o seguinte: quando a gente estiver no estado 1, a gente vai ter aqui, na verdade, então, uma borda de negativa, não, Ih, gente, agora eu fiquei deu uma confusão aqui. É quando a peça sair, né? Estão comigo aqui ou tá confuso demais o negócio para vocês acompanharem? Tá, mais ou menos. Acho que a gente vai entender. Eu tô meio perdido aí. A gente vai entender mais, acho que praticando, pegando e revendo e fazendo Vamos o que meu rever aqui, professor ó. fez. Ó, a gente tem quando a peça sai, levanta o sort station, né? O belt. Tá? E aí é isso que a gente tem aqui, ó. Cadê a máquina? Tínhamos a peça chegando, ela atravessou o stop blade, né? 0. Saiu do sensor, stop blade levantou. Vamos ver se funciona. É possível que não funcione, gente, porque a gente acaba, depois que a gente pega tenta reformular, dá nisso. Melhor a estratégia é sempre começar sempre do zero
ir fazendo. Mas vamos ver se vai dar certo. Quando eu estou no E1 e esse aqui for para 1, então pulso positivo. E também aí agora a gente vai ver que a gente vai ter que colocar aqui um temporizador, então tem function blocks, T-on, vamos adicionar um temporizador aqui. A real que naquele próximo estado tu não precisava botar o primeiro esteira ligada, ou precisava, porque não vai estar colado. Ela tem que continuar ligada mais um pouquinho, né? Mas Aqui vamos ver. eu já pensei que esse temporizador, ele já era tempo suficiente, só que ele só tá com tempo suficiente pra jogar a caixa pro outro lado. Vamos ver, é possível que ele seja o suficiente. Vamos colocar aqui segundo. Esse aqui é, aqui a gente pode apagar, que é o tempo percorrido. Depois a gente, estando no E2 e o wet buffer aqui estiver em 0, que está aqui, e a gente tem mais um temporizadorzinho, vamos botar aqui no temporizador. São temporizadores, a gente sempre depois tem que ajustar, né? É difícil acertar de primeira. E aí depois a gente tem essa questão aqui. Então ficou bem parecido, gente. O que eu tô achando é que talvez esse retorno aqui talvez não esteja tão correto. Né? Mas o que a gente tem aqui é algo muito parecido com o que a gente tinha. Se vocês viram que vocês têm que fazer mais alguma coisa aqui, gente. A gente quando chega no E3 aqui, né? Não vai pro E0, né? Tem mais essa diferença. A gente volta pro E1. Uma coisa que esse programa também tem e que a gente vai verificar é que ele nunca mais volta para o zero, né? Nunca para. A gente depois teria que ter uma condição para ele voltar para o zero, tá, gente? Nesse caso aqui, ele nunca mais vai parar. Então, a gente, ao invés de ir para o zero, vamos voltar aqui, a gente vai, de fato, então, setar estado 1. Login with download, a gente fez uma modificação aqui do programa. Passar um programa novo para o série P. Galo, vamos ver, está esperando o play. Primeiro a gente testa sem debugar, porque se der certo, ok. Se não deu certo, porque tem algo errado. Já deu errado. O que deu errado? Encheu tudo. Né? Não parou a esteira? Vamos ver o que deu errado. Pelo que eu entendi, é que um dos estados ele vai passar muito rápido. Que é quando o sensor. Eu acho que na verdade eu errei tá aqui. Eu acho que esse pulso aqui tá. Vamos dar uma olhada só. Depois, o Diego que tá falando, né? Uhum. Tá, pode continuar a tua linha de raciocínio, na verdade. Não, é que tipo, quando o sensor voltar lá da Blade, né? Voltar a ficar desligado, né? Mas não, ativo, porque vai ter caixa. Aí tu vai passar pro estado em que tu vai esperar a caixa que já passou bater lá no final. Pra liberar a próxima. Esse estado E2 aí, ele vai ficar muito pouco tempo. Porque tu Vai. precisa desligar logo o O buffer, né? buffer conveyor, né? Isso. Exatamente. Aqui eu acho que eu alterei, aqui acho que estava 0 antes, eu coloquei 1. Mas eu acho que era isso mesmo. Então aqui, no caso, seria negativo, né? Pulso negativo. Vamos só ver se é isso mesmo. Se não for isso, pode ter mais a ver com o que você está comentando mesmo. Então, aqui estamos no 0.
ver. Não. E agora a gente começa a debugar. Isso que dá. Vocês viram que no primeiro caso, como a gente tinha bem claro o que a gente queria, não teve nenhum problema. Aqui já começou a dar problema. Então ele ficou trancado no E1, tá? Isso é legal que a gente vê, ó. Ele travou no E1. Então é algo com relação a isso aqui, né? Ele não está indo pro E2. Vamos ver se voltando. Vamos colocar ele na rodar e vamos olhar aqui, né? Não tá captando aqui nada. Vamos ver. Ele precisa de um pulso. A real, eu tava pensando. Dá pra fazer, por exemplo, o primeiro. Botar meio que um contador aí no sensor do Blade. Aí beleza. O contador começa em 0, em um ele estoura. Aí, ou seja, ele vai permitir passar a primeira caixa. Quando ele estourar, ele sempre vai se resetar para a próxima caixa sempre estourar. Então ele sempre vai ficar abrindo e fechando. É como se fosse uma tag, sabe? Tu quer usar um pulso, na verdade, né? Ou não? Para ter um contador que liga esse auto, liga e desliga, como se fosse um pulso. É. Como se fosse um pulso. Por exemplo, aqui eu acho que também pode ser problema de temporizador que está Demorando um muito. tempo muito grande. Tem várias questões aqui que podem estar prejudicando o nosso funcionamento. Nossa, agora ele ficou louco. Ele foi pro E3 sozinho aqui do nada. Tá, então o estado é 0. Eu coloquei aqui a barra aqui, né? Sabe por que a gente está apanhando? Porque a gente tentou reaproveitar aquele ali, né? Tentar fazer rápido essa parte aqui. E aí acaba que acontece isso. A gente acaba apanhando na parte execução, porque certamente é um bit que está errado aqui, ou uma transição que a gente não pensou da forma correta, né? E ela daí torna tudo o que a gente pensou errado, né? Ó, agora não deu. Por quê? Porque esse temporizador está muito grande. Ó, um segundo é muito tempo para esperar. Tá? Isso aqui já dá para dizer que é o temporizador o problema. Com certeza. Então, eu vou botar aqui um tempo menor. Vou colocar aqui 100 milissegundos. Esse aqui era só para ele não empurrar, né? É só para a peça passar e ele não bater nela. Então, defesa
botãozinho ele não pega. Quase, estão vendo? Talvez aqui tenha que ser 10 milissegundos também. 100 milissegundos. Vou mudar aqui também para 100 milissegundos. Eu acho que agora vai resolver. Vocês vejam, além de tudo, né, tem a questão do tempo que a gente vai setar para o temporizador, que pode fazer toda a diferença. Ó, foi demais agora. Ele nem chegou a Quase. Ficou um fio de cabelo ali. Opa, mas essa deu. Tem alguma lógica errada, na verdade, aqui. Pois é. Essa já vai bater lá. Não. Eu acho que tem uma lógica errada, mas a gente pode... Foi esse aqui que eu alterei, né? Se a gente for ver, botar aqui 150. Mas acredito que tenha uma lógica errada também no meio aqui, tá? Aí teria que realmente ser uma revisão aí geral do negócio. Ver se a gente montou os estados numa sequência lógica correta, né? O que aconteceu aqui? Às vezes a comunicação entre os softwares não funciona como a gente gostaria, tá? Ó, já deu problema. Passou duas. Não podia. Já ficou demais de novo. Mas é porque a lógica tá errada mesmo, né? Ele não tá levantando o stop plate como a gente gostaria. Ah, também tem isso, né? A gente esqueceu de uma coisa. Esquecemos da segunda parte aqui do programa, né, gente? A gente alterou aqui no nossa máquina de estados. O stop blade agora fica ligado em outros estados, lembram? Antes era só no E1, agora nem é no E1, é no E2 e no E3. Aí nunca vai funcionar, né? Ó, o stop blade tá no E1, na verdade, de acordo com a nossa máquina de estados, ele é no E2 e no E3. Vou até revisar isso, ó. Buffer conveyor. Buffer conveyor liga no E1, no E2, E1 e E2. Que tá no E1 e no E2. Exit conveyor. Liga no E1, no E2 e no E3 a gente decidiu. Então falta botar o E1 aqui. Temos todos ligados. E por último, o stop plate, que a gente viu que é no E3 e no E2, e no E1 não. Essa é uma alteração drástica que a gente tinha feito e que a gente não tinha repassado para cá, né? E aí fica complicado de funcionar mesmo. Vou ver agora, ó, não esqueçam de sempre verificar se está no run aqui embaixo. O primeiro ele tem que passar, ó, já. Agora o temporizador foi Muito curto. curto. Né? Ah, e porque aqui não é. Por isso, sim, claro, por isso que aqui tava um pulso, né? Que a gente trocou. Troquei aqui, ó, o pulso positivo aqui. E aí aqui, 100 milissegundinhos já vai bastar. Então quando ele passar aqui não vai acontecer nada, vai acontecer só quando ele sair. Foi demais. O que tá acontecendo? Ah, sim. A gente agora chegamos a um ponto complicado.
Por quê? Porque o pulso, ele é esse detecção de borda, ele vai gerar apenas um pulso para a gente, não um sinal contínuo. Tá? Não gerando um sinal contínuo, a gente nunca vai conseguir estourar um temporizador. Percebem? Aqui a gente nunca vai ter um sinal contínuo vindo para cá, para que ele dê 100 milissegundos de sinal e de fato estoure esse temporizador. Tá, no caso quer dizer que esse pulso ele é menor do que 100 milissegundos. Menor de 100 milissegundos. Daí ele não consegue estourar, claro. Uhum. Então, assim, é um exercício interessante essa parte das estrelas aqui, porque não dá para pegar o que a gente tinha feito e simplesmente remendar para funcionar de outra forma. Tem que pensar do zero uma lógica, né, que funcione e que não é complexa, tá, gente? É simples. É só que a gente tentou reaproveitar uma coisa que já estava funcionando para tentar fazer ela funcionar de outro jeito e acontece. Estamos já trabalhando dentro daquela tentativa e erro, que, como a gente sabe, é o método que vai mais fazer com que a gente fique se remoendo aqui e tentando resolver. Então, nada melhor do que vocês pegarem esse problema que a gente encontrou aqui, esse desafio, né? E trabalharem em cima dele para a próxima aula, né, e resolverem através de máquinas de estados. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer, assim como vocês, do zero uma máquina de estados finitos e com o objetivo de resolver esse problema aqui, levando em consideração o vídeo exemplo que a gente tem aqui do Factorio. Tá? É um problema simples, tá, gente? A gente tem que conseguir resolver isso com máquina de estados, uma mão nas costas, tá? Só uma questão da gente exercitar aqui a partir do zero, né? A elaboração da lógica, tá? Então, essa daqui a gente já viu como funciona. Teria que pensar do início mesmo, como resolver. E eu vou deixar essa daí para vocês, tá? E para vocês não, para a próxima aula, porque eu também vou fazer. O professor consegue só disponibilizar os links pra gente daí? Isso, eu ia falar agora. Daí fica mais fácil do que... Eu vou disponibilizar o link, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. É para eu ter aqui no software, ó. Deixa eu ver. Eu tenho o CodeSys, ó. É esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui eu vou gerar um link para vocês. Pode editar, né? Pode só. Permitir edição. Tá? E para vocês usarem com o login do. Deixar com qualquer um, mas assim. Beleza, qualquer pessoa pode exibir. Copiar. Testem aí já se vai conseguir fazer o download. Tá? Do CodeSys. E o Factorio vocês podem baixar direto do site, tá? Então, que nem a gente estava aqui, né, no site. E aquele lance de um mês de inspiração do Factorio? Depois eu vou passar para vocês daí a licença. Tranquilo. Tá?